quase toda pessoa que é disléxica, ela tem essa dificuldade com a leitura. Então, esse é um ponto. Agora, no nosso curso, nós queremos enfatizar o papel da visão e as dificuldades relacionadas à leitura, em especial. Não apenas para aquelas crianças que sabidamente são disléxicas, mas para uma boa parte da população que, embora tenha visão normal e não seja disléxica, também pode apresentar dificuldades, uma certa resistência, uma limitação na aquisição da leitura. E hoje, o que a gente faz sem ler, não é isso, Gustavo? Exatamente, muito complicado, né? Então, esse curso é justamente para alertar os profissionais que trabalham com essas pessoas que têm esse tipo de dificuldade e também alertar aqueles que têm a dificuldade e nunca pensaram que ela poderia ter uma forma de contornar, de solucionar, para que eles possam aprender a fazê-lo e levar isso até as escolas, até as repartições públicas, até os bancos, até as próprias universidades, onde muitas pessoas que apresentam dificuldades quando vão ler, sentem dor de cabeça, mal-estar, eles têm uma certa dificuldade de manter a concentração por muito tempo. Às vezes a pessoa lê perfeitamente bem, mas não consegue se lembrar daquilo que acabou de ler. E aí a pessoa, mas como que pode? Se eu li bem, por que eu não me lembro? Porque há outros fatores que vão ser envolvidos. E o curso do Hospital de Olhos é justamente para chamar atenção para essa série de particularidades tão importantes no desempenho do indivíduo como cidadão, como profissional e como aluno na nossa sociedade. Doutora Márcia, quem também participa dessa conversa é minha colega Lina Rocha, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Lina. Boa tarde, doutora Márcia. A dislexia, ela manifesta-se já na infância ou não? A senhora disse que muitas pessoas convivem com a dislexia, né? Mas é desde a infância que ela se manifesta e assim, como os pais podem perceber, né? Já que a criança, por exemplo, se ela tem uma leitura boa, como os pais podem perceber então que ela está desenvolvendo a dislexia? Olha, normalmente há várias intensidades da dislexia. Existem casos mais graves de dislexia, uma dislexia mais severa, existem casos mais leves, onde a pessoa tem dificuldades em algumas áreas só e de um modo muito discreto, e outras mais acentuadas. Mas isso já pode chamar a atenção da família, ainda na criança mais novinha, quando essas crianças normalmente elas vão ter um pouco mais de dificuldade na aquisição, por exemplo, da leitura, um pouco não, dependendo da intensidade, até muita dificuldade. Elas são crianças que podem ser inteligentes, espertas, participativas, mas quando se trata de uma atividade onde elas vão ter de prestar mais atenção, que elas vão ter de memorizar, por exemplo, uma sequência numérica, conhecer as cores, os dias da semana, trabalhar qual que é minha mão direita, qual que é minha mão esquerda. Elas às vezes têm dificuldades com bola, para jogos, etc. Então, isso pode ser um indício que vai ser confirmado com exames específicos, que ela tem ou não a dislexia. E ela vai ser mais evidente ainda, porque a leitura é um ponto marcante, praticamente muito difícil você ter um disléxico que não tem algum grau de dificuldade para aprender e exercitar-se através da leitura e aprender através da leitura. Na escola que a gente realmente começa a questionar diretamente se há ou não um processo de dislexia em andamento naquela criança, né? Doutora, parece um pouco também com déficit de atenção, não pode ser confundido? Essa é uma ótima pergunta, Lina. Realmente, essas crianças, apesar de muitas vezes haver por parte delas um empenho para que elas consigam fazer aquilo que lhes é pedido, realizar aquela tarefa que a professora está mandando, ou então mesmo já na pré-escola, ela tem uma dificuldade. Então, ela às vezes se frustra, ela se cansa, esse trabalho de manter a atenção, focalizar os olhos ali na letrinha, na palavrinha e tudo, ela começa a ter um extremo desconforto, que muitas vezes lhe dá
mal-estar mesmo. Então ela procura uma válvula de escape. Então ela se torna, digamos assim, ela dá umas fugidas, ela dá umas sonhadas acordadas, né? E isso muitas vezes é confundido com déficit de atenção. Agora, elas podem coexistir. Então, com frequência, a gente vai ter uma criança que tem déficit de atenção e tem dificuldade de aprendizado. Ela tem déficit de atenção, tem dificuldade na leitura e é disléxica. Ou então ela pode ter o déficit de atenção, como você está chamando atenção, e ter, por exemplo, também dislexia, ter hiperatividade, como com concomitância, ou seja, tudo isso se manifestando na mesma criança. Quanto mais manifestações ela tem, mais difícil fica para ela e mais importante que o diagnóstico seja feito para que ela seja ou receba toda a atenção que merece para uma reabilitação em sentido dela ter um melhor aprendizado. Nós estamos conversando com a oftalmologista, a doutora Márcia Guimarães. Doutora, a gente pode também tratar como dislexia, né, como resultado da dislexia, aquela pessoa que tem muita dificuldade para escrever corretamente, ela troca muitas letras, porque ela teve também, inclusive, dificuldade, né, para essa aprendizagem na hora de ler? Com certeza, Gustavo. Isso também é um ponto importante, porque muitas vezes todos esses pacientes, todas essas crianças, jovens e adultos, ao terem essa dificuldade específica, hoje nós temos uma nova área de pesquisa que se chama neurociência, que é todo o empenho da ciência e da pesquisa voltado para o trabalho cerebral, para entender como que o nosso cérebro funciona. E muitas vezes, para que a gente aprenda a ler corretamente, nós precisamos associar várias habilidades cerebrais. Então a gente tem de reconhecer a letra, que é um símbolo gráfico, e associá-la com o som que ela faz. Agora, é importante que se deixe claro aqui que é muito fácil aprender a falar, né? Mas você vai ver muito pouca gente que não consegue aprender a falar. Quase todo mundo consegue falar, a não ser que ele tenha um problema de articulação, que seja mudo, etc. Todo mundo sabe falar, mas nem todo mundo sabe escrever corretamente e nem ler corretamente, porque são outras habilidades que são requeridas daquela pessoa. Então, toda criança com 2, 3, 4 anos, de um modo geral, um pouquinho antes, um pouquinho depois, consegue atingir um certo grau de evolução da fala. A fala é inata, ela vem naturalmente com o desenvolvimento do ser humano. Nós já geneticamente já somos condicionados a aprender a falar. Agora, não a leitura e a escrita. Então aí são outras habilidades, outras áreas cerebrais que vão ter de ser integradas para que a pessoa faça isso. Então, ainda que muitas vezes ela saiba falar, na hora dela escrever corretamente, na hora dela transcrever aquilo que está sendo ditado, ou que ela está copiando do livro, ou que ela precisa relatar que ela está fazendo, por exemplo, uma composição na escola, ou então um trabalho na faculdade, ela às vezes comete alguns erros de concordância, é uma coisa, mas essas crianças têm erros, esses adultos, são erros de inversão, são erros que a gente chama de disgrafia, ou seja, dificuldade na escrita correta. A senhora pode dar um exemplo? Claro. Posso sim. Por exemplo, você veja como o som de algumas palavras em português é muito parecido. E a gente escreve diferente. Por exemplo, casa tem som de Z e a gente escreve com S, não é isso? Uhum. Então, e às vezes uma palavra, por exemplo, aeroporto, aeroporto. Iogurte ou iogurte. Uhum. Então, são pequenas dificuldades que podem se manifestar, essas são leves, mas às vezes é interessante porque no processo de aprendizagem, as palavras têm que se transformar em imagens para que elas sejam memorizadas. O nosso cérebro, ele vê uma palavra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e essa palavra é memorizada integralmente. É por isso que às vezes a gente não reconhece, a pessoa pergunta, escreve dessa forma ou daquela. Você fala assim, eu acho que é dessa, mas eu preciso escrever para saber se está correto. Boa colocação, Gustavo. É exatamente isso. Então a gente vai tirando fotografia das palavras, sabe? E isso é um processo que vai se repetindo sempre.
se a pessoa tem dificuldade de escrever, ou se ela não assimilou bem o som em relação ao símbolo, aquele fonema que a gente chama, né, tecnicamente falando, o grafema, que é a forma de escrever, com fonema, que é a forma de escutar, de pronunciar a palavra, ela às vezes comete esses erros. E esses erros, muitas vezes, são, assim, um sério problema na escola, e ela acaba, muitas vezes, apesar de ter uma ótima habilidade verbal, falar muito bem, colocar muito bem o seu ponto de vista, a gente se surpreende, porque na hora de escrever ou de ler, ela não tem o desempenho esperado pela habilidade verbal que ela tem. Então é importante que a gente se conscientize que na aprendizagem a gente pode ter dificuldades em uma área ou outra separadas, e que muitas vezes a gente não pode rotular a pessoa baseada em um só tipo de análise. É preciso que a gente saiba se é só um problema de disgrafia ou de descalculia, que é uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, na parte matemática, ainda que ela consiga se sair bem no português, né? E às vezes há um problema realmente na forma como ela escreve, ela não escreve na linha, porque disgrafia não é só um erro ortográfico, pode ser uma questão de não conseguir manter o mesmo tamanho de letra, escrever na linha correta, não se posicionar, não respeitar a pontuação, tudo isso na forma que escreve. Tem pessoas que juntam as palavras ao escrever e tudo, e torna muito mais difícil o aprendizado, a própria correção pela professora, né? E vai tornando a vida desse paciente, desse portador, extremamente difícil, né? Tá certo, doutora, agradeço pela gentileza. Conversamos agora com a oftalmologista Márcia Guimarães. Muito obrigada, prazer conversar com a senhora. Lina, eu agradeço. E você me dá mais um segundinho? Sim, claro. Eu queria chamar a atenção para o fato de que muitas vezes essa dificuldade não é percebida pela família e pela professora, principalmente quando é na parte visual, porque essas crianças podem ter o exame oftalmológico normal. O problema delas é quando elas vão ter de olhar para as letrinhas juntinhas para fazer uma palavra. E no exame do oftalmologista, ela pode ter identificado as palavras sem nenhuma dificuldade. Então, muitas vezes, uma criança que lê bem as letras separadas não consegue fazer uma leitura correta. E esse é um dos motivos que a gente quer fazer esse curso, é para chamar a atenção também que um distúrbio de aprendizado pode coexistir numa criança que aparentemente enxergue bem as letrinhas separadas. Então vamos lembrar aí o calendário do curso, né, o 10º curso de dislexia de leitura, que vai ser realizado pela Fundação Hospital de Olhos, vai do dia 11 ao dia 13 de março, não é isso, doutora? Isso, muito obrigada pela oportunidade na divulgação.